Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos encerrando, Diácono? Não. Nosso salmo aí, nós estamos sacerdócio? Nós estamos indo agora para a quarta semana. Agora é um encerramento, um gostinho de quero mais, né? Porque o conteúdo é muito denso, maravilhoso. Eu falei do sacerdócio de Cristo, sim, que agora é coparticipado. Perfeito, perfeito. Jesus condivide a sua vitória sobre o mal e o pecado com todos aqueles que querem a ele unir-se. E se unem através do batismo. Do batismo, você falou isso. E o batismo nos traz ou nos faz sacerdotes. E isto é mais importante, isto é o sacerdócio régio, é um privilégio. Por quê? Porque é um privilégio eu poder, sempre no existencial, através do ressuscitado, da tenda mais ampla e mais perfeita, chegar ao santuário e oferecer a Deus, não ao sangue de bode, como no esquema do Antigo Testamento, mas a própria vida a Deus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, no Espírito que o levou a realizar o seu sacrifício. Então, somos sacerdotes todos. Todos os que subimos através da tenda e vamos ao santuário quantas vezes quisermos. Pedida audiência, ele nos concede imediatamente. Se o senhor pedir audiência aqui ao presidente ou à presidente da República, será concedida imediatamente? Com certeza não. Pelo tempo que quiser? Com certeza não. Mas ele sim. Mas Deus sim. Desde que se vá a ele pelo único caminho que conduz a ele. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Não foi dado outro nome debaixo do céu pelo qual nós devamos ser salvos. Sim. E isso deve ficar bem claro. Não é Maomé, não é Confúcio. Não existe Cristo, caminho alternativo. Cristo, em Cristo. É o único. Não posso supor que eles falem isso, porque senão deixariam de ser islamitas e passariam a ser cristãos. Mas também não posso aceitar que um cristão ponha em dúvida isso. Certo? Então, nós todos somos sacerdotes. E esse é o sacerdócio régio. É um privilégio ser sacerdote régio. É um verdadeiro privilégio. Jesus, sacerdote à maneira de Melquisedeque, como eu expliquei, tendo o autor buscado uma figura pálida no Antigo Testamento que preanunciasse um sacerdócio diferente do levítico, e unindo ao seu sacerdócio todos os que se tornam, pelo batismo, seus discípulos ou membros do seu corpo, membros dessa tenda. Eu posso dizer então que o sacerdócio régio e terrestre é o mesmo? Não, o nosso sacerdócio é terrestre. Terrestre. É régio e terrestre, porque certo. exercemos já. O do Cristo é celeste. Celeste. Porque aqui nunca exerceu. Ele foi, digamos, ordenado. Mas só que a sua ordenação consistiu na crucifixão. Sim. E isso é importante para certas pessoas, graças a Deus não são muitos, seminaristas que vivem aí preocupados com paramentos, com, sabe? E se esquecem, não quero dizer que a maioria, nem todos, e nem quero julgar a consciência de ninguém. Certo. Mas quero dizer que às vezes se esquecem de que Jesus se tornou sacerdote, não vestindo uma bela roupagem, mas no seu ato de crucifixão. Certo? Quer ver uma fotografia? Sim. Bem a fotografia de um sacerdote do Antigo Testamento? É o livro do Eclesiástico, no capítulo dedicado ao sacerdote Simão II, Eclesiástico. Aqui está. Olha, leia aqui Simão, filho de Onias, sumo sacerdote.
em sua vida reparou o templo. Agora, a partir Continue daqui. aqui. Preocupado em evitar a ruína de seu povo, fortificou a cidade para o caso de assédio. Como ele era majestoso, cercado de seu povo, quando saía de detrás do véu. Como a estrela da manhã em meio às nuvens, como a lua na cheia. Como o sol radiante sobre o templo do Altíssimo, como o arco-íris brilhando nas nuvens de glória. Como a rosa na primavera, como o lírio junto de uma fonte, como um broto do Líbano no verão, como o fogo e o incenso no incensatório, como o vaso de ouro maciço, ornado de toda espécie de pedras preciosas, como a oliveira carregada de frutos, como o cipreste elevando-se até as nuvens, quando tomava sua veste de gala e revestia-se de seus soberbos ornamentos, quando subia ao altar sagrado e enchia de glória o recinto do santuário, quando recebia das mãos dos sacerdotes as porções do sacrifício, ele próprio, estando de pé junto à fornalha do altar, cercado de coroa de irmãos, como de seus rebentos os cedros do Líbano, cercavam-no como troncos de palmeiras. Quando todos os filhos de Arão em seu esplendor, tendo nas mãos as oferendas do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel. Enquanto ele realizava o culto dos altares, apresentando com nobreza a oferenda ao Altíssimo Todo-Poderoso, estendia a mão sobre a taça, fazia correr um pouco do sumo de uva e o derramava ao pé do altar. Perfume agradável ao Altíssimo Rei do mundo. Então, os filhos de Arão gritavam, soavam suas trombetas de metal maciço e faziam ouvir um possante som, como memorial diante do Altíssimo. Então, imediatamente, a uma, todo o povo caía com a face por terra. Pronto. Esse está aí um retrato do sacerdócio do Antigo Testamento. Está vendo? Ornamentado, Sim. cheio de glória. E, sobretudo, sacerdote para a glória de Deus. Certo? Certo. Agora, qual é o texto-chave para o sacerdócio do Novo Testamento? Está aqui, é bem claro. É a carta aos Hebreus. Você leia aqui. É do capítulo 5? Não, é a carta aos Hebreus. Eu pulei. Efésios, Colossenses, Hebreus. Está aqui. É o capítulo 5, sim. Começa aqui. Todo o sumo sacerdote é o Antigo Testamento ainda. Vamos lá. Todo. Porquanto todo sumo sacerdote, tirado do meio dos homens, é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É o que você acabou de ler lá. Continua? Continue. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pelo que deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Isto é, o sumo sacerdote, sendo pecador, não podia ser uma vítima, porque não seria uma vítima agradável a Deus, manchado pelo pecado. Precisava ser substituído por um animal que se supunha não tivesse pecado, fosse baixo e sem defeito algum. Agora, no existencial, como em Cristo não há pecado, não há necessidade de haver separação entre o oferente e a vítima. Ele mesmo pode ser o oferente e a vítima, porque não há pecado nele. Leia o existencial. Ninguém, pois, se atribua esta honra,
senão que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribui a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Conforme diz ainda em outra passagem, tu és sacerdote para o Eon, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas. Aí está a ordenação. Com veemente clamor e lágrimas. Nada de muito luxo nos paramentos. Tá vendo? Com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. E foi atendido. Não no sentido de ser libertado da morte, mas no sentido de atravessar a morte e sair vitorioso do outro A lado. ressurreição. Mas atravessando a morte por dentro. E foi atendido por causa da sua submissão. E embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. A vítima é ao mesmo tempo sacerdote porque não há pecado. E levado à perfeição. E levado à consumação, o verbo é do vocabulário sacrificial, e tendo sido consumado o seu sacrifício, ou consumido o seu sacrifício, Se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem a maneira de Melquisedeque. Melquisedeque. Aí. Está bem claro? Tá. Os textos vão cada vez mais iluminando, né? Aquele texto do Antigo Testamento. Vamos fazer um intervalo? Vamos. E voltamos. Estamos de volta. Estamos Nosso de volta. segundo tempo. Viu a diferença entre o sacerdócio do Antigo e do Novo? Lá tudo esplendor. Aqui clamor e lágrimas. E submissão. E obediência. E sofrimento. E morte na cruz. E vitória pela E ressurreição. vitória depois, do outro lado. É verdade. Lá se era sacerdote para a glória de Deus. Aqui, no Novo Testamento, se é sacerdote para o bem dos irmãos. Percebe? Sim. O fato de alguém se ordenar sacerdote acrescenta-lhe alguma coisa no âmbito da graça, da aproximação com Deus? Nada. O modo como ele exerce o sacerdócio, aí sim. Entendi. Mas eu estou indo demais. Eu estou indo longe demais. Sabe, Lutero, na Reforma, como viu claramente que todos somos sacerdotes, aboliu o sacerdócio ministerial em prol do sacerdócio real e batismal. Mas antes de falarmos de Lutero e desta ruptura, deveríamos falar de outra coisa. Os nossos cristãos chegaram com muita dificuldade a compreender que Jesus é sumo e eterno sacerdote. E eu mostrei os caminhos feitos. Mostrei ou não? Mostrou. Foram claros? Claríssimos. Nas aulas ou nas palestras passadas? Anteriores, sim, sim. Pois bem, este sacerdócio, ele, Jesus, comunica a todos, mediante o batismo. Agora, que tem a ver a Eucaristia que se celebra com tudo isso aqui? Justamente a pergunta que eu ia fazer. Que tem a ver? Aparentemente nada. E por isto mesmo, no Novo Testamento, não existe uma vez em que eu, sejamos chamados sacerdotes. Existem os dirigentes, os guias, os pastores, mas sacerdotes não. Por quê? Porque sacerdote e sacrifício são dois termos correlatos. Onde houver um, há outro.
Onde não houver um, não há outro. Certo? Certo. Como não se sabia no início se Jesus era ou não sacerdote, e menos ainda se tinha comunicado um sacerdócio, não chama ninguém de sacerdote ministerial. Todos somos sacerdotes reais pelo batismo, porque entramos no santuário através da tenda e oferecemos os sacrifícios existenciais da oferta da vida, todos os dias que quisermos. E tomara queiram todos os dias os nossos telespectadores, na verdade, sim, que o programa também tenha um aspecto parenético, exortativo enfim, de exortação. Agora, a Eucaristia, o que era? Só no final do século... Está falando do século I? Do século I, se descobriu, se intuiu que a Eucaristia estava intimamente relacionada com o sacrifício de Jesus. Então, apareceu o vocábulo sacrifício, a Eucaristia é um sacrifício, e o termo sacerdote aparece em seguida. Mas os livros do Novo Testamento já estavam escritos, por isso a terminologia não é do Novo Testamento. Entendi. Certo? Só quando a Eucaristia foi considerada em estreita relação com a execução de Jesus e sua ressurreição, como um sacrifício, então aquele que a presidia recebeu o título de sacerdote, mas não está mais aqui. Alguém presidia, mas não se tinha ainda esta visão ou esta clareza, certo? Que a Eucaristia era um sacrifício incruento, que não repete, mas reatualiza o Calvário. Isto é, traz novamente o único Calvário para junto de nós, para cima desse altar aqui, onde ele é oferecida. Não é a repetição do Calvário, não é a repetição, é a reatualização. É o mesmo ato substancialmente presente. É o passado trazido para o presente em forma de sacramento, ou através do sacramento. E realmente presente no sacramento, mas realmente presente. Então, há o sacrifício e há aquele que o oferece. E este pode receber o nome de sacerdote porque está relacionado com a Eucaristia, que é o único sacrifício que se tem e que nós oferecemos na vida cristã. Bem, se o sacerdócio real é batismal e oferecido a todos pelo batismo, e existe uma outra linha do sacerdócio de Cristo que não é oferecida a todos, porque não é real, porque não é um privilégio, porque é um serviço em favor daqueles e para aqueles que querem ser sacerdotes reais. Para eles é um privilégio, para mim é um serviço. Quem é que o torna sacerdote real capaz de oferecer? Eu, o Senhor, batizando. Quem é que torna possível que ele ofereça a Deus os seus sacrifícios existenciais unidos ao sacrifício de Cristo? Eu, que o coloco sobre o altar. Quem é que o reconcilia com Deus? Eu, que o absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, existe uma outra linha que está subordinada à primeira, a serviço da primeira, que é menor com relação à primeira, e que é o sacerdócio ministerial. E é chamado sacerdote porque está relacionado com a Eucaristia e a oferenda do único sacrifício. E porque o diácono não é sacerdote, embora tenha o primeiro grau do sacramento da ordem, porque ele não está relacionado com o sacrifício. Ele não se ordena em função do sacrifício, ele não oferece o sacrifício. E como não existe o sacrifício presbiteral
e um sacrifício episcopal superior, existe um único sacrifício. O sacerdócio, estritamente falando, é um só, o ministerial, é um só, porque um só, seja presbítero, seja episcopo, seja bispo, seja papa, oferece o único sacrifício. Claro, bem claro. E todos estes são ministeriais e em favor do povo de Deus. Lutero, como eliminou a Eucaristia como sacrifício, foi lógico. Se não há sacrifício, não há necessidade de sacerdócio ministerial. Basta o real. E sendo ele um padre, não? Teve essa Era, compreensão. Era um agostiniano. Fica claro? Ficou muito claro. Então, veja a relação entre a Eucaristia e o sacerdócio de Cristo. Quer dizer, a Eucaristia traz presente o sacrifício de Cristo, o único sacrifício, no qual ele se tornou sumo e eterno sacerdote, dá ao povo a ocasião de oferecer, numa maneira privilegiada, os seus sacrifícios, juntamente com Cristo, por Cristo e em Cristo, ao Pai, no momento da Eucaristia, e aquele que a preside é sacerdote, porque está relacionado com o sacrifício, mas está prestando um serviço àquela comunidade. O mais importante não é ser ministro ordenado, o mais importante é ser fiel. Perfeito, perfeito. Para lá é um privilégio, aqui é uma fonte de preocupações. Santo Agostinho chamaria a sartina episcopalis, os espinhos do sacerdócio. Então a Santa Missa tem esse aspecto, o aspecto do sacrifício, mas também tem um aspecto do banquete, não? Desde que não se separe uma coisa de outra. Sim, sim. Porque banquete, não vamos ser ridículos, né? Um pedacinho de hóstia, mas é um banquete. Que é isso? É um banquete subordinado ao sacrifício. Quer dizer, nós comemos e bebemos o corpo imolado e o sangue derramado. E pedimos a Cristo que nos una sempre mais, que nos faça sempre mais unidos à sua paixão. E depois, na força deste alimento, saímos, não para celebrar outra missa, mas para fazer com os outros o que Jesus fez conosco. Isto é, nos tornarmos nós também pão e vinho, corpo e sangue imolados pelos outros, no serviço abnegado aos outros. E isto tanto o ministro quanto os fiéis. Claríssimo e fortíssimo isso. É o sentido da nossa fé, não? Paixão, morte e ressurreição de Cristo. Mistério pascal. E nós, é o meu sacrifício, com a vitória da ressurreição, o Calvário glorioso que se traz sobre o altar. E é um momento essencial em que a Assembleia se torna igreja. Por isso que, onde não há Eucaristia, não há igreja bem formada. Verdade. Porque o cume da vida cristã é o culto sacerdotal, sacrificial de Cristo a Deus, a participação nesse culto e a oferta de cada um de si a Deus. Exercendo o sacerdócio batismal, porém de maneira nunca individualista, personalista sim, pessoalmente sim, mas nunca individualista, em comunhão com os outros. Pedras vivas, junto com outras pedras vivas, a formar um templo vivo. Agora eu acho que eu acabei, mas o tempo também está encerrado. Eu acho que acabei o Salmo 110. Mesmo sem citarmos os versículos 5º, 6º e 7º. São os mais importantes esses. Certo. Às vezes 2, 3 versículos são suficientes para nós tirarmos toda uma teologia aí do saltério. Olha, nós passamos, são 4 programas, 4 domingos só sobre esse salmo. Mas não vai acontecer isso nos outros, eu prometo. Não, prometo que não. Tá bem? Não, mas claro? Foi bom, claríssimo, foi então, ótimo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, se Deus quiser. Caro telespectador,
Esse é um apelo que nós fazemos. Mergulhe nas páginas da Bíblia, mergulhe nos Salmos em especial, porque realmente é um efeito vital para nossas vidas. Até o próximo domingo, com a graça e a bênção de Deus.